Será que ainda dá tempo de começar a estudar para a Petrobras? Essa é a pergunta que mais chega para mim no Instagram, no YouTube, no WhatsApp e em tudo quanto é lugar. Quase sempre ela vem com um pacote junto de culpa, arrependimento e desespero. Gente que fala: William, eu tô atrasado demais? Eu perdi o timing? Eu não comecei antes ainda. Será que pra mim já era? Hoje eu vou responder isso sem papo furado e vou responder com cálculo. A gente vai fazer conta com horas de estudos, uma linha do tempo cronológica até o edital, passo a passo, pra você mesmo olhar e falar: dá ou não dá pra mim? Pra quem tá chegando agora, eu sou o William Rabelo, engenheiro aprovado em concurso, e há anos eu trabalho especificamente na preparação para concursos da Petrobras e da Transpetro e também algumas áreas de engenharia. Então tudo que eu vou te mostrar aqui é fruto de histórico de provas, comportamento da própria banca da Sesgran Rio e principalmente o que eu vejo acontecer na vida real dos nossos alunos. Quem começou antes, quem deixou para depois e quem chegou competitivo e já chegou assando no concurso. Eu já vou te adiantar, tá? Ainda dá tempo de passar na Petrobras começando agora, mas essa resposta só é verdadeira se você encarar uma coisa: a lógica do concurso. A maioria das pessoas perguntam assim para mim: William, você acha que dá tempo de começar estudando agora, passar no concurso? Essa pergunta ela já vem até errada, porque ela é emocional. Ela é baseada na sensação comparando com os outros, tendo culpa, medo e desespero na própria fala. A pergunta certa é: quantas horas eu preciso para ficar competitivo? E quanto tempo eu tenho até a prova? Quando você coloca isso na mesa, some esse drama de eu acho, eu sinto, minha intuição e fica preto no branco. Fecha ou não fecha a conta? Essa é a pergunta. Então, para isso, a gente vai desenhar o cenário base que eu vou considerar nesse vídeo. Ele é bem pé no chão e hoje a gente está aí, nesse momento, antes do edital da Petrobras e pelas movimentações que a gente já vê, a gente já acompanha um cenário realista e um cenário pessimista até é que o edital saia, talvez em até 2 meses. Ou seja, esse é o pior dos mundos para quem ainda não começou. Por quê? Já está bem próximo do edital. Porque ele pode demorar também, pode demorar mais, só que você teria mais tempo para estudar. Mais tempo, vai estar mais pronto e o pior cenário já considera a sensação de que você não tem tempo. E a banca Sesgran Rio, historicamente, ela marca entre a prova e o edital 70 a 85 dias. Ou seja, do dia de hoje até o dia da prova, nesse cenário base, a gente está falando aí em torno de 150 dias. 2 meses até o edital, mais 70 a 85 dias até a prova. E essa questão do tempo até a prova não é chute, não é vontade, não é torcida, é o histórico da banca analisando os concursos passados. E aí vem a pergunta que quase ninguém se faz: o que dá para fazer, o que dá para construir em 150 dias? Porque 150 dias pode ser 150 dias de enrolação, 150 dias de remorso ou 150 dias de construção de base, de acúmulos de horas e de virar um candidato competitivo que vai passar na prova. Então vamos fazer uma continha bem simples aqui. Se você estuda, em média aí 2 horas por dia, nesses 150 dias, isso dá 2 horas vezes 150, a gente tem 300 horas de estudo. Se em alguns dias, como finais de semana, você puxa aí talvez 3 horas, e em outros talvez você diminua, porque é corrido, 1 hora, na média você vai ter ali em torno de 2 horas e meia por dia. Você facilmente bate aí 350, 340, 320, 380 horas ao longo desse período. Então guarda esse número: 300, 390 horas de estudo. Daqui a pouco eu vou te mostrar como isso se conecta com a carga mínima por disciplina para chegar competitivo e passar na prova. Mas antes da gente entrar no detalhe de hora por matéria, por exemplo, eu preciso alinhar uma coisa contigo. A Petrobras, ela não é um concurso para aventureiro. Ela não é aquele concurso que você faz porque viu uma propaganda semana passada e falou: vou tentar. Uma semana antes da prova, eu estudo para ver o que vai dar. Para você ficar competitivo, você precisa de 3 coisas. Primeiro, uma base técnica real, o domínio dos conhecimentos básicos que caem na prova e bastante volume de questões resolvidas, principalmente dos conteúdos específicos. Quando eu falo ainda dá tempo de começando agora, eu não estou dizendo relaxa, vai ser fácil, qualquer coisa vai dar certo. Eu tô dizendo que dá tempo se você entender o tamanho do projeto e respeitar o que ele exige. Recapitulando aqui então, para ficar bem claro na sua cabeça, nós estamos no momento pré-edital. Em um cenário pessimista, a gente coloca esse edital aí saindo talvez em até 2 meses. Depois do edital, a Sesgran Rio costuma dar aí cerca de 70 ou 80 dias até a prova. Isso coloca a gente em aproximadamente 150 dias totais entre hoje, o dia de hoje, e o dia que você vai sentar na cadeira
para fazer a prova do concurso. E a grande questão desse vídeo é: dá para transformar esses 150 dias num volume de estudos que te deixe pronto para ser aprovado? Ou, traduzindo de um português bem claro aí, em 150 dias, dá tempo de fazer as horas que você precisa de estudo para passar? A gente vai descobrir exatamente agora, entrando no cálculo fino, matéria por matéria, para você ver se a conta fecha para você. E para calcular, você precisa olhar a linha do tempo como um engenheiro. Tarefa, prazo, carga e execução. Sem drama, sem pânico. Vamos botar na planilha, puramente e simples as coisas lá. Vamos começar aqui com o cenário mais importante. O cenário tem que começar hoje, agora, não segunda, não depois do feriado, não quando sair o edital. Se você começar agora, com um cenário de prova de aproximadamente 150 dias, significa o seguinte: se você estudar 2 horas por dia, você terá um total de 300 horas totais, ou seja, 2 vezes 150, 300 horas ao todo, a gente já falou sobre isso. E aqui eu tô falando de 2 horas por dia. Tem dia que você vai fazer 1h30, tem dia que você vai fazer 3, mas em média a gente vai encarar aí então de 2 horas. Agora a gente vai pro cenário de quem quer esperar o edital sair, e aí a conta começa a ficar um pouco mais cruel. Considerando que o edital saia hoje e a prova aconteça daqui 70 dias, a gente vai fazer a seguinte conta. Vamos colocar 375 horas de estudo. Você tem 70 dias disponíveis, se a gente dividir 375 horas por 70 dias, você vai precisar de 5,35 horas por dia. Mas não dá para uma realidade? 5 a 6 horas por dia, todos os dias, sem descanso. E eu te pergunto com total sinceridade: quem trabalha 8 horas por dia, quem faz faculdade, quem tem filho, vai conseguir estudar 5 a 6 horas por dia, todos os dias, até a prova? Muito difícil. Eu acredito que não vai, que não dá, a conta não fecha. Ou seja, 5 a 6 horas por dia, sem descanso, sem revisão, sem memorização espaçada, sem tempo para resolver questões, sem tempo para maturar os conteúdos complexos da parte específica, e isso acaba não sendo estudo, acaba sendo uma tortura mental. E é exatamente por isso que eu sempre digo: 1 hora de estudo hoje valem 3 horas depois do edital. Porque agora se aprende com calma, revisa, acumula, consolida, e depois do edital você não aprende, você tenta sobreviver. E por isso a gente vai fazer a conta agora de estudos reais para cada parte da prova. A prova da Petrobras é dividida em 2 grandes blocos: conhecimentos básicos, igual para todo mundo, conhecimentos específicos. Os conhecimentos básicos, eles somente te eliminam. Os específicos te classificam e te botam dentro da Petrobras. Se você negligenciar qualquer um dos dois, você morre, você é eliminado. Então vamos começar primeiro pelos básicos, porque aqui muito candidato é eliminado. Português. Considera aí 30 a 40 horas de estudo. Português é um divisor de água, porque tem interpretação de texto e é a maior parte da prova. A Sesgran-Hill, ela é clara, mas ela é detalhista. Qualquer vacilo de concordância, crase, regência é um ponto perdido. Quem estuda português com método ganha uma vantagem absurda. Você precisa ter então aí uma carga mínima de 30, 40, 50 horas, sendo metade disso com teoria e a outra metade com questões. Matemática, por exemplo, 40 a 60 horas de estudo. A Sesgran-Hill, ela cobra matemática sem dó. É conta, é gráfico, é interpretação numérica e não tem choro. Principais conteúdos de matemática são funções, PA, PG, porcentagem, regra de 3, logaritmos, probabilidade básica e também geometria analítica e plano. Carga mínima de estudo aqui, 40 a 60 horas, metade disso em teoria, metade disso em questões. Só que, claro, matemática, eu acabei de falar, cai somente para nível técnico, ou seja, a galera do nível superior cai as matérias de inglês. Ou seja, para português a gente tem para as 2 áreas, tanto para nível superior como para nível técnico, matemática somente para nível técnico e inglês somente para nível superior. Eu imagino aí um cenário de 20, 25 horas de estudo. A Sesgran-Hill não cobra gramática complexa da parte de inglês. É 90% interpretação de texto. A banca ela não está atrás de um nativo, ela quer que você entenda o contexto, principalmente o contexto da área de petróleo e gás. Ou seja, somando tudo isso, a gente tem um subtotal dos conhecimentos básicos para a galera de técnico, 70 a 90 horas de estudo. Os engenheiros vão aí de 55, 65, 70 horas de estudo. É isso aqui. Se você não colocar essas 70, 80, 90 horas na mesa, você tá morto antes mesmo de fazer a prova. Conhecimentos específicos. São 40 questões para nível técnico e 50 questões para a galera de superior. É aqui que a Petrobras separa você do resto. É aqui que ela filtra quem tem base e quem é aventureiro. As específicas valem muito mais, são mais questões, são mais densas, exigem muito mais tempo de maturação. Você precisa estudar 3 vezes mais
a parte específica, que é a parte básica. Ou seja, se você faz 80 horas dos conhecimentos básicos, você precisa aí de, no mínimo, 240 horas de estudo para a parte específica. Se fizer 100, no mínimo 300. Porque a parte específica é o que vai te colocar dentro da Petrobras. Não é leitura superficial, não é decoreba, é entender o processo, a máquina, o sistema, o gráfico, a curva, o fenômeno físico. Só para você ter ideia, exemplos de matérias que caem aí para várias áreas, vários técnicos e até engenheiros. Peraí. Deixa eu interromper rapidinho esse vídeo para te mostrar esse gráfico aqui. Olha só, mais de 70% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos no meu canal. E aí tem dois problemas. Primeiro, você pode estar perdendo uma informação relevante num próximo vídeo que eu publicar porque você não vai ser notificado. O segundo motivo é que, eu produzo esse vídeo, eu faço a curadoria, eu monto o roteiro e se eu vejo que não tá avançando, também não me motiva para trazer mais informações como essa para você. Então se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as novidades e ativa o sininho para receber notificação também. Termodinâmica, mecânica dos fluidos, arte de materiais, processos industriais, química, instrumentação, eletricidade, segurança do trabalho, normas técnicas. Uma lista bem complexa e muitos desses tópicos exigem retorno constante através de revisão. Você não aprende termodinâmica em um dia. Você não aprende mecânica do zero em uma semana. Essas matérias precisam maturar na sua cabeça. Carga mínima aí, para parte específica, técnico ou engenheiro, 200, 240, 300 horas de estudo. Somando então tudo que eu falei, agora você fecha a conta. Básico aí, 60 a 90 horas, específicos de 200 a 300 horas. Dá um total de 300 a 400 horas de estudo. Horas mínimas para você ficar competitivo e segurar sua vaga na Petrobras. Esse é o número. Não adianta fugir com o edital, a gente não negocia. Agora deixa eu te falar um negócio muito sério. Não existe atalho para essas 390 horas. Existe apenas um lugar onde você pode colocar ele, do calendário. E o calendário, meu amigo, não aumenta, ele só diminui. Porque agora, você entende quando eu digo que 1 hora hoje vale aí 3 horas depois de o edital sair? Porque essas 390 horas precisam ser colocadas em algum lugar. Se você começar hoje, elas se distribuem de forma suave, humanizada, sustentável, mas se você esperar o edital para começar a estudar, elas se transformam no seu pior pesadelo. Agora que você sabe mais ou menos aí quantas horas você precisa, a próxima pergunta é: onde essas horas entram no seu dia a dia? Só para dar um exemplo aqui, vamos começar com um perfil mais comum. Pessoa que trabalha aí 8 horas por dia, gente real, gente que não vive para estudar, gente que batalha. Se começar hoje, 2 horas por dia, dão 300 horas em 150 dias. 2 horas e meia, 375 horas. A gente já falou sobre isso. Dá para encaixar? Dá. É duro? É duro, mas dá. Acordar 40 minutos mais cedo, estudar 1 hora no almoço, meia horinha, 40 minutos no almoço, 1h30 à noite. Isso dá para encaixar e tentar manter uma rotina sustentável. Se começar no edital, por exemplo, 70 dias até a prova, você precisa das mesmas 320, 390 horas. Estudar 5, 6, 7, até 8 horas de estudo. E aí, muitas pessoas só olham o número de horas também, mas ignoram o custo psicológico de estudar nessa reta final do edital. Começar tarde significa que você vai ter que apressar o conteúdo também, vai faltar maturação para o conteúdo fixar na sua cabeça, não vai ter revisão, não vai ter questões, a ansiedade vai aumentar, vai baixar a absorção de conteúdo, vai ter a exaustão, vai ter culpa, vai ter auto-boicote e quando o cérebro está sob pressão, ele absorve metade da informação que lhe é passada. Por isso, eu sempre digo e vou repetir. Quando você estuda antes do edital, você aprende com profundidade. Bom, vamos tentar recapitular tudo que a gente falou hoje aqui e todos os cenários. Um edital saindo daqui 2 meses, a prova deve ocorrer dali 70 dias após a abertura do edital. Ou seja, somando esse período, mais uma margem ali para a prova até o edital, a gente tem aí 150 dias totais até o dia da prova. Você precisa de 300 a 390 horas de estudo para ficar competitivo. Isso não é minha opinião, é a soma de horas mínimas por disciplina. Português, entre 40 e 50 horas, matemática, 50 a 60 horas, e inglês, 20 a 30 horas, específicas, 200 a 300 horas. Esse é o pacote completo. Não tem atalho, não tem gambiarra. O ser humano, ele tem uma tendência muito perigosa. Ele superestima o que ele consegue fazer em uma semana e ele subestima o que consegue fazer em meses. Isso não sou eu que estou falando. Tem uma pesquisa científica feita pelo Daniel Kahneman, que ganhou o prêmio Nobel, psicólogo, e ele explica que o nosso cérebro, ele é programado para buscar conforto imediato. E isso faz você pensar que agora não dá, mas lá na frente eu dou um jeito. Só que isso é mentira. Isso acaba sendo um auto-engano também. Sabe qual é o pior tipo de arrependimento? Não é errar na prova.
É chegar na semana da prova, olhar para trás e perceber que você poderia ter começado muito antes e não começou. Isso destrói, e eu já vi isso daqui acontecer centenas de vezes. Tem uma frase do Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, que resume tudo isso. Quando a gente não pode mais mudar uma situação, nós somos desafiados a mudar nós mesmos. Você não controla a data do edital, você não controla o calendário, você não controla a concorrência, mas você controla o dia que você vai começar. Então deixa eu ser bem direto com você. Dá tempo de passar na Petrobras sim, mas só dá tempo se você começar. Comece hoje. O sistema, ele acaba querendo que você fique distraído no Instagram, consumindo conteúdos, e a vaga vai ficando comprometida. Se você quer que eu te ajude a transformar esses 150 dias em um plano de estudo de verdade, entra no nosso grupo gratuito do Telegram. Lá eu envio uma série de materiais, aulas, cronogramas, roteiro de estudos simulados, questões e muitos avisos para você ficar por dentro do concurso também. Mas é o seguinte, aproveita e começa logo. Aproveita também e comenta aqui embaixo, vou começar hoje, para você selar esse compromisso comigo e com você. O tempo vai passar de qualquer jeito, a diferença é o que você vai fazer com ele. Valeu e até o próximo vídeo.